Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou a Josiele e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns cuidados com o jardim para estimular a floração das plantas e o crescimento. Eu vou cuidar de algumas plantas aqui no jardim e vou passar dicas importantes para estimular a floração de algumas plantas e vocês terem lindas flores aí no jardim de vocês. Então vem comigo acompanhar esse vídeo até o final e já vai deixando o like se tu gostou desse conteúdo. Olha só, pessoal, o chão tá cheio de folhas. Aqui no Rio Grande do Sul, as resedar costumam perder todas as folhas. Se vocês têm resedar e tá perdendo as folhas, não se assustem, que é um processo natural mesmo dessa planta. Em algumas regiões, as folhas ficam amarelas, caem algumas, mas não chegam a cair todas. Aqui no Rio Grande do Sul, cai todas as folhas. E hoje eu vou fazer uma poda nela. Como essa época cai as folhas e vai ficando mais feia, ela fica sem folhas, então eu já faço a poda nela. Assim que termina a florada e começa a cair as folhas, eu já venho e faço a poda. E eu vou fazer, ó, vou podar mais ou menos aqui, vou retirar todos esses galhos mais finos, eu vou podar. Vocês podem fazer poda drástica nas resedar uma vez ao ano, o mais indicado é fazer no final do inverno. Eu vou podar também essa outra muda de resedar aqui, retirando todos os galhos mais finos. Observem que essa muda aqui já perdeu praticamente todas as folhas. O meu esposo me ajudou a podar a outra e agora eu vou podar essa daqui que é menor. Essa eu vou podar com a tesoura mesmo, olha, retirando assim todos os galhos mais finos. Vou deixar só os galhos mais grossos para ela ficar mais alta. Para ela ficar da altura da outra lá, que a outra tá mais alta que essa daqui. Eu vou aproveitar e vou fazer mais algumas podas hoje, vou mostrar tudo para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês como que ficaram as resedar que a gente já podemos. Agora eu vou podar aqui os pingos de ouro, que tem uma cerquinha de pingo de ouro. Os pingos de ouro são assim, quanto mais a gente poda, mais eles se ramificam. Eu vou podar também mais algumas mudas de pingo de ouro que eu tenho aqui nessa parte, eu podo elas assim nesse formato. Os pingos de ouro são plantas bem resistentes ao frio, só que no inverno eles acabam ficando com bastante folhas assim, olha, com manchas pretas. Mas são plantas bem resistentes, que a gente faz uma poda drástica e eles já se recuperam rapidinho, já começam a brotar novas folhas e ficar lindo de novo. Então eu vou fazer uma poda nesse, retirando todas essas folhas pretas, vou fazer uma poda bem drástica. Eles toleram podas drásticas assim como as resedar. Eu já fiz uma poda um pouco nesse daqui, ó, dei uma podada nele nesse formato assim. Mas eu acho que eu vou dar mais uma podada nele ainda para ele ficar mais redondinho. Eu vou fazer também uma poda nesse hibisco, eu gosto de deixar ele com esse formato mais arbustivo. Os hibiscos também são plantas, quanto mais a gente poda, mais eles se ramificam e fica uma planta mais robusta, mais cheia e muito mais bonita com mais folhas. Fiz uma poda bem radical aqui nesse pingo de ouro, não foi uma poda drástica igual eu fiz nas resedar, mas eu tirei bastante aqui dele, deixei ele bem menor, retirei todas aquelas folhas pretas. Ficou um galho aqui pra baixo, olha, eu vou tirar. Mas eu gosto dele assim nesse formato, olha, mais redondinho. Podei também mais um pouco esse daqui, olha só o jeito que ficou. Os pingos de ouro são plantas que precisam ser podados com frequência, pessoal. Para eles ficarem cheios, ficarem uma planta bem bonita mesmo, eles precisam de podas frequentes. Diferente das resedar. As resedar eu podo uma vez ao ano só, mas os pingos de ouro eu podo várias vezes. E olha só como ficou aqui o meu hibisco, ficou bem mais bonito. Quando esse hibisco aqui era menor, eu podava ele com aquelas tesouras pequenas de poda, aquela mesma que eu usei para podar resedar. Só que agora que ele tá maior, assim, eu tô podando ele com essa tesoura aqui, olha, com essa tesoura grande, eu venho podando ele toda a volta dele, contornando, fazendo a poda com essa tesoura. Se vocês querem que o hibisco de vocês fique assim, uma planta bem cheia, assim, com bastante folhas, uma planta bem ramificada, vocês precisam fazer podas com frequência. Vão fazendo podas, conforme vai crescendo um pouco, vocês vão podando. E depois, com o passar do tempo, ele vai ficar assim, ó, uma planta bem ramificada com bastante folhas. Se o hibisco de vocês está estagnado e não está crescendo, não tenham medo de fazer a poda para ele ficar mais ramificado.
Olhem só como a Reseda ficou depois da poda. Eu retirei todos os galhos mais finos dela. Teve um ano que eu não podei as minhas Reseda e eu notei que elas não floresceram tanto. Os outros anos todos eu podo e elas sempre florescem muito, então por isso eu indico para vocês. Se a Reseda de vocês não está florescendo tanto, podem ela, façam uma poda, não precisa ser uma poda drástica como eu fiz aqui, mas façam uma pequena poda nela, retirando os galhos pelo menos nas pontas, para ela florescer mais. Essa outra Reseda ficou assim, vocês devem podar sempre assim, ó, na diagonal, fazer o corte na diagonal. O meu esposo não podou todo certo, alguns ele podou mais reto, mas o ideal é fazer o corte sempre na diagonal. Já podei também essa cerquinha de pingo de ouro. Pessoal, quero que vocês comentem como é as Reseda aí no estado de vocês, se elas costumam perder todas as folhas em uma determinada época do ano. Aqui elas costumam perder todas as folhas logo após a florada. Essa parte aqui, pessoal, tá mais falhada, porque os meus cachorros costumam passar aqui nessa parte. Eles ficam com preguiça de fazer a volta para ele na frente e acabam passando bem aqui, ó. Então, eles acabam quebrando alguns galhos aqui, por isso que ficou mais falhado assim. Certo seria eu ter podado mais baixinho, né, para acompanhar ali, mas por enquanto eu vou deixar assim, porque eu gosto dela mais altinha assim. E ela tá bem bonita pra cá, olha, pra cá pra trás tá bem bonito aqui. Essa cerquinha de pingo de ouro tá bem mais altinha. Esse é o aspargo alfinete, pessoal. Depois que ele floresce, ele dá umas bolinhas vermelhas. E essas bolinhas vermelhas, olha, agora aqui tá verde, mas depois elas ficam vermelhas. Essas bolinhas a gente pode usar as sementes que tem dentro delas para fazer mudinhas de aspargo alfinete. Eu já mostrei aqui no canal como eu fiz. Eu até retirei algumas e coloquei aqui, ó, nessa parte para ver se nasce. Eu já fiz mudinhas que eu mostrei aqui no canal, olha, e são essas mudinhas aqui, olha, eu fiz através das sementes que deram ali naquela muda de aspargo alfinete o ano passado, ó, deram nessa muda aqui de aspargo alfinete, eu retirei as sementes, plantei naquele vasinho, mostrei aqui no canal como fazer as mudas, e olha só, que mudinhas mais lindas que tá agora. Eu acho que tem um crescimento lento, mas também eu não fiquei adubando. Eu coloquei só um pouco de adubo líquido que eu faço com bol de café. E foi bem pouco mesmo. Eu vou dividir esse vaso em 3 mudas, olha. Essa parte aqui, aí tem essa outra parte e essa outra parte aqui, olha. Eu vou retirar e vou dividir em 3 mudas. Elas não cresceram tanto, né, durante todos esses meses, mas estão bem bonitas e eu vou conseguir fazer 3 mudas. Eu vou retirar 2 mudas daqui e vou plantar em outros vasinhos que eu vou colocar no meu jardim vertical. E vou deixar uma muda aqui nesse vaso. Depois eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento delas, olha só. Elas estão bem enraizadas, olha. Enraizaram bem, são mudinhas que eu fiz através das sementes do aspargo alfinete. Então vocês podem fazer aí que vai dar certo também com vocês. Dá pra fazer mudas de aspargo através das sementes. Se vocês querem ver bem detalhado como eu fiz, vocês podem procurar o vídeo aqui no canal. Uma outra planta que necessita de podas com uma certa frequência para se renovar e se ramificar mais e crescer, ficar mais bonita, é os cóleos. Eu já fiz poda nesse cóleus aqui várias vezes, olha, quando as folhas começam a ficar assim mais clarinhas, com uma cor mais opaca, já tá na hora da gente fazer a poda. Aí eu podo todos os galhos e ela depois se renova e brota de novo e as folhas ficam bem bonitas. Olha só, aqui dá pra ver onde eu podei, olha, eu podei aqui nessa parte, nasceram esses 2 galhos. Aí eu podei também mais aqui embaixo, olha, nessa parte e nasceram aqui 3 galhos, olha. E assim a gente deve ir fazendo com os cóleos. Sempre quando eu faço a poda, eu guardo os galhos para fazer mais mudas ou dou para alguém fazer mudinhas. O caule dele, pessoal, já tá bem grosso já, olha só. Eu espero que eu não perca esse cóleos aqui nesse inverno. Eu já perdi eu tinha antes cóleos e perdi no inverno. Esse daqui ainda não sentiu muito ainda o inverno aqui, que já tá fazendo temperaturas bem baixas aqui no Rio Grande do Sul. Tem dias aí que já fez sensação térmica de 2 graus, já tá fazendo bem friozinho agora. Eu tenho outro cóleos aqui, olha, que esse daqui sim, esse já sentiu já o frio.
Eu tinha até esquecido que os cóleos eles não são resistentes a geadas, não são resistentes ao frio. Acho que não caiu geada ainda, pessoal. Isso daqui foi só do frio mesmo. Acho que geada ainda não caiu. Mas eles não são resistentes ao frio. Então eu vou separar alguns galhos, né? Vou fazer uma poda aqui retirando alguns galhos e vou fazer mudinhas e vou plantar em um local assim que fique mais abrigado. Vou plantar em um vaso e vou colocar em um local mais protegido. Olha só, esse daqui tá lindo. Até que ele perdeu um pouco a coloração das folhas já. As folhas não estão naquela coloração bem forte mesmo como é, mas continua bonito mesmo assim. Tem plantas que sentem as geadas, mas elas são resistentes. Depois elas se renovam. A gente faz uma poda depois e elas ficam o resto do ano bem bonitas. É só no inverno mesmo que fica com as folhas pretas por causa do frio das geadas. Mas tem plantas, assim como os cóleos, que não tem essa resistência. O frio acaba queimando bem as umas folhas e a gente acaba perdendo a planta. Então, esse tipo de planta a gente deve sempre proteger em um local mais abrigado, assim, no inverno. Mas eu vou deixar as mudas aqui, vamos ver, depois eu vou mostrando para vocês. Eu vou ali agora mostrar para vocês o resultado aqui da poda que eu fiz aqui na minha cerca viva. Aqui tem várias plantas misturadas, aqui é uma cerca viva meia maluca que eu fiz aqui com várias plantas, mas que fica bem bonito. Agora não tá tão bonito porque eu fiz a poda faz pouco tempo, né? Então elas estão se recuperando ainda. Mas depois, daqui a alguns meses, vocês vão ver essa cerca aqui bem bonita. Eu vou mostrar depois tudinho pra vocês. Olhem só como os hibiscos já brotaram muito, olha. E assim ele vai ficando cheio. Daqui a um tempo essa cerca viva aqui ela vai estar bem cheia mesmo, bem ramificada, bem fechada, não vai dar de enxergar lá do outro lado. Essas plantas aqui, ó, as iresines, elas também precisam de podas, assim, eu podei essas aqui, elas estavam ficando muito estioladas, assim, bem compridas, né, com os galhos bem compridos, aí eu podei. E sempre onde a gente poda, ela ramifica, olha, nasceu 2 brotos ali, e assim é com todos os galhos, quando a gente poda, ele ramifica. Esses pingos de ouro aqui estão ficando bem ramificados com a poda frequente que eu tô fazendo neles. Aqui tem mais brotação de hibisco. E aqui também, a quaresmeira já brotou bastante depois que eu fiz a poda. Olha quanta brotação nova. E as iresines, pessoal, quando a gente poda elas, as folhas novas vêm em uma coloração muito mais bonita, muito mais rosada. Olha como ela tá bem rosada agora. Todas as mudas de iresine estão em uma coloração bem rosa. Eu já mostrei essa cerca viva aqui bem bonita para vocês em outros vídeos, pessoal. Só quem acompanha aqui o canal já deve ter visto. Mas o jardim da gente, ele nunca fica sempre bonito, né? Sempre a gente tem que ir renovando. E como a gente renova? Através das podas. Agora, então, é só aguardar que ela vai ficar linda de novo. Se vier geada muito forte, talvez eu tenha que fazer uma poda de novo nos hibiscos, porque, como eu falei para vocês, eles são resistentes às geadas, mas as geadas podem queimar as folhas deles, então é só depois a gente fazer uma poda que eles se renovam de novo. Mas espero que isso não aconteça. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, pessoal. Não tenham medo de fazer poda nas plantas de vocês. As podas, elas estimulam a floração de muitas plantas e também estimulam o crescimento de muitas plantas. Se tu ficou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, as podas renovam as plantas e deixa o like também no vídeo e beijo e até o próximo.